Mas a gente cravou quem antes de começar o começo do programa? A Carla pergunta, quem vai ser a grande surpresa? Eu ainda falei, você tá louco. Ele me chamou de louco. Por quê? Porque quando o Tafarel, que não gostou da pergunta, hein? Depois da convocação entrevistada por uma repórter, que acha que não perguntou nada demais. Ela pergunta sobre a convocação do Everton, né? E o Tafarel, é só no Brasil que eu preciso justificar convocações. Mas aí ela falou assim, mas o torcedor quer saber. Mas ele teve no Sul, vendo 2 jogos do Grêmio, né? Ele tem uma relação com o Everton desde a questão da Olimpíada. E o Bento seria o quarto, né? Segundo o próprio texto fala. E depois ainda o Hugo Souza, né? O Hugo Souza tem a carta fora do baralho. Duas vantagens, Alfredo. Eu não sei, porque o Ancelotti, ele diz, né? Ele fala também na entrevista ali que tem muita gente que deveria estar na lista, inclusive o Hugo Souza. Ele cita o Hugo Souza. Mas ele jogou. Ele jogou, eu acho que assim, ele fala também do próprio João Pedro. Ele também tinha que falar, né? Porque esses são jogadores novos. Me surpreendeu. E você tem você tem um novo ciclo começando. Ele vai precisar contar com eles. Mas assim, o Everton, ele tem 2 vantagens. Primeiro, com a má fase e a incerteza dos 2 goleiros titulares, ele já é experimentado. E outra coisa, por ele estar trabalhando no Grêmio, no Sul, e o Tafarel ter muita boa relação no Rio Grande do Sul, ele tem informações do dia a dia dele. Diga, senhor Milton. Eu queria dizer o seguinte, eu estou desinformado. Eu conto o papo quando eu acerto. Quando eu erro ou não sei, eu declino aqui. Ele mora no Rio de Janeiro? Hoje sim. Não, hoje. Mas ele já morava? Não. Porque, olha, o grande destaque, além do Neymar, que a TV Oeste, só ela antecipou a convocação dele, o destaque é o técnico brasileiro. Que simpatia, meu Deus do céu. Que classe, que categoria. Eu gostaria que o Brasil fosse campeão do mundo para a alegria do povo, de tudo quanto é canto desse país e fora do Brasil também. Mas por ele. Eu sou macaco velho, estou na área há muitos anos. Sim. Eu nunca vi um treinador tão gente boa, parece o papai, parece o vovô. Eu acho a educação. Ele é sensacional. O evento foi um evento bem piegas, né? Vamos combinar que foi desnecessário. Não, primeiro contrata a Ludmilla, um evento da seleção nacional, que foi cantar aqui em São Paulo, no Grande Prêmio 2023, não sabia cantar o hino nacional. Então começa por aí. E pagaram caro, você viu que foi um negócio muito bem. Piegas pra cacete. Mas dá pra agradar, como diria o vinheteiro, né? Como é que chama? A plebe ignóbil. Eu acho que o evento em si, para uma convocação de Copa do Mundo, tudo bem, até é válido você fazer algo... Eu achei a festa linda, não, eu a acho convocação assim, linda. Não, a festa, Milton, você fazer algo a favor do produto, eu acho válido. É uma convocação para a Copa do Mundo e tal. Mas... o show, a música, me deu um pouco de vergonha alheia assistindo aquilo. Inclusive vendo a reação do Ancelotti aquilo. Assim, parecia que ele queria... Gente, eu só quero ler isso aqui e ir embora. Pelo amor de Deus. O que eu tô fazendo aqui? Porque ficou realmente assim, eu não gostei. Nem da música, nem da apresentação, tá? Achei que poderiam ter feito algo bem melhor, bem mais com a cara de Brasil, de futebol, enfim. Mas escolhas, né? Deve ter gente que deve ter gostado. Então, também, gosto é gosto, não se discute. Alemão, só pra pincelar, como eu não estava ontem aí com vocês, o Alex Miller também vai dar aí as pinceladas dele. Primeiro, cara, o início da convocação, que já começa pelos goleiros e depois vai pros defensores ali, que tem os nossos queridos laterais. A minha mãe, né, ela me mandou um áudio ontem falando... Sogra do Brasil. A dona Rosana, a sogra do Brasil, segundo o Milton Neves. Ela me mandou um áudio falando assim: ai, até chorei quando vi o Neymar na lista, me emocionei. Falei, mãe, eu já tava chorando desde o nome dos goleiros. Desde os goleiros. Porque, assim, eu já tava chorando, mas não é de emoção. Sabe? De medo. Sentimento, assim, de... Porque nenhum dos 3 goleiros me passa confiança. Infelizmente. Mas também os outros que estavam lá também não passam. Então... Aqui não tem goleiro pra você falar. Pra mim não passa confiança o elenco inteiro. O Brasil é um super coadjuvante na Copa do Mundo. Um Marcos, um Dida, enfim. Eu acho que assim... A gente não é querendo desmerecer, tá? Esses caras que estão aí. O Alisson, ele é um bom goleiro. O Ederson também, apesar de estar numa fase horrorosa. O Everton também já teve
auge no Palmeiras, mas o momento de nenhum deles é um super momento, e não são aqueles goleiros assim que a gente tem aquela confiança para uma Copa do Mundo, que vai pegar um pênalti, que vai realmente fechar o gol. Então nenhum deles me passa essa confiança para uma Copa do Mundo. E aí os laterais, cara, Alexandre... Mas aí, Lelê, só uma coisa, sem querer te interromper, e já interrompendo, como diria Jô Soares, a questão dos laterais... Falava isso mesmo. A questão dos laterais é um fenômeno mundial, não é só no Brasil. A posição mais carente no mundo hoje é a posição de lateral. A Alemanha não tem lateral. O jogador hoje que quiser ser diferente e perceber isso e saber que tem uma condição de aprimoramento, de lapidação na base... Cara, se eu sou um moleque de 16 anos, 15, 16 anos, jogo no meio campo, mas também na minha cabeça posso me tornar um lateral, eu aposto na lateral, porque a lateral, olha, vai ser um caminho aberto para quem tiver o mínimo de qualidade daqui a próximo ciclo. Agora citar o Carlos Roberto Torres, que quando falam... Isso aí já são fenômenos, né? Quando falam do nome dele, eu choro. E eu acho que justamente... Eu gostava dele, entrevistei 1000 vezes... Desculpa, a palavra está com o senhor, viu? Desculpa. Tá, a palavra é dele. Mas o Carlos Roberto Torres foi o Pelé da lateral. E também um grande zagueiro central. E justamente também. assim... pouco. Eu concordo com o Alex, dele, que é uma carência no mundo, né? As laterais. A gente vê isso no futebol brasileiro também. Só que na seleção, acho que pega mais a gente, porque a gente sempre teve o histórico nas grandes seleções de laterais muito bons, né? Então, assim, laterais ofensivos, principalmente, participativos ali do jogo, né? Do ataque, da construção. E hoje em dia a gente tem opções que são mais para zagueiros, né? Do que qualquer outra coisa. Então, é um pouco dessa perda de identidade também, do modo de jogar que a seleção passa hoje. Por isso que a gente perdeu até um pouco de identificação com a seleção. Passa por tudo isso. Mas nas laterais, assim, já dá até dor de estômago na gente, né? E aí Eu peço desculpas lembrar do Carlos Roberto Torres, porque é igual a Pelé. Você só deixou a gente mais triste agora, tá vendo? Enfim, e aí, pô, não temos também um camisa 10, né? Aí você vê Paquetá como opção para armação desse time. Por quê? O que mais me surpreendeu nessa lista, além do Everton, é a não ida do João Pedro. Porque assim, por mais que... Não é que eu acho que ele merecia, tá? Porque ele também não tinha um gol pela seleção brasileira. Mas ele foi um dos caras que talvez o Ancelotti usou mais, né? Nas outras convocações. Mas teve uma que ele não levou, porque ele usou muito e não rendeu nada. Só pode. Mas é isso. Porque assim, teve uma que ele não foi, que ele estava machucado, mas o Ancelotti vinha demonstrando que tinha... Tem 15 gols na Premier League, gente, não é fácil, não. E é o quarto artilheiro da Premier League, né? Então, assim, é que agora o Chelsea teve uma queda de rendimento. Ele deu um azar danado, porque além de ele não ter marcado nenhum gol pela seleção, e o Endrick entra 5 minutos e faz um gol e toma um pênalti. Então, assim, o João Pedro, ele deu um azar danado de que o time dele não ajudou agora nessa reta final, nesses últimos meses. O Chelsea tá... Se o Chelsea jogar com o Ibis hoje, o Chelsea perde. O Chelsea tá perdendo de todo mundo, tem uma sequência de derrotas incrível. Isso, aí eu quero entrar no ponto do Neymar, que não me surpreende, eu achei que realmente, né, ia acabar indo por conta de vários fatores, não só o campo, mas eu acho que a não ida do João Pedro, a não convocação do João Pedro, passa muito pela ida do Neymar e pela ideia de que o Neymar vai jogar mais avançado, né? Como esse homem ali na frente e tal. Porque ele vai ter quem para fazer isso aí, então? O Neymar e o Igor Thiago, que ele levou também. Porque o Pedro, eu acho que poderia também estar nessa lista de alguma forma, infelizmente não está. Acho que é o melhor centroavante que a gente tem hoje no Brasil. Acho ele até mais completo que o Igor Thiago, apesar de o Igor Thiago estar num momento incrível, fazendo muito gol aí na Premier League. Mas eu acho que o João Pedro, ele fica de fora justamente por essa ideia de que o Neymar vai jogar mais avançado ali. Então, por questões de características... Conforme ele falou naquela entrevista, que motivou eu dizer que se ele está preocupado com o Neymar, vai convocar o Neymar. E por questões de características, ele prefere, por exemplo, levar um Ryan, que eu acho que é novo ainda, é jovem, poderia estar fora da lista também. Teve um curto período de teste nessa seleção, mas tem uma característica diferente dos outros ali, que é essa explosão, essa velocidade pelo lado de campo, e aí ele tá pensando nisso. Olê, é que o Ryan, se você for ver bem a lista, o Ryan é um ponta-direita que fecha pro meio, em facão. O Luiz Henrique é a mesma característica que o Rafinha também. Claro que o Rafinha tem outras valências. O Matheus Cunha, Endrick, são jogadores que podem vir um pouco mais atrás,
com o Neymar na frente, variar ali. O Matheus Cunha vai jogar. O Andrei Santos também era e ele cortou, Isso, né? o Andrei, como volante, ele tirou. Agora, eu acho que o João, ele perdeu a vaga também muito pro Igor. Você falou que ele é o quarto. O Igor é o segundo. Então, mas você só não atrás acha? do Haaland. Então, e outra, o João tem uma característica de futebol muito parecida até com o Endrick, ele de sair, de movimentar. E o Igor Thiago, ele é pivô. Então ele precisa de um jogador grande para um jogo que tá muito fechado. Contra a Escócia, por exemplo. A famosa bola aérea, né? Que os caras pensam sempre. Força. Que ele tentou fazer com o Charles, não deu certo. Mas por isso eu achava que ele ia levar o Pedro também. Então, você não acha que tem o Pedro é mais móvel. Eles têm uma vantagem sobre o Pedro? O Pedro é bom de bola aérea demais. Porque o Pedro joga no Flamengo, que é um time mais forte. Esses caras estão arrebentando em 2 times desse tamanho, gente. E ele convocou vários caras do Flamengo. Contra adversários maiores. O que o Igor tá jogando, o time do Igor, tudo bem que joga pra ele. Você pode perceber que toda jogada vai pro Igor, mas é um time desse tamanhozinho. E o cara consegue ser vice-artilheiro da Premier League. Você não tem. Aí eu acho que quebra o argumento do Pedro, Lelê, porque assim, que eu te digo, o elenco do Flamengo, que é um elenco muito vasto, muito competente, é diferente o Pedro no elenco desse e o cara sozinho, o que tem de bagre lá, não é brincadeira, hein? Eles têm um lateral lá, falando sério. Não, mas eu acho que assim, o Igor Thiago, o momento dele, ele tinha que ser convocado mesmo. Também acho. Porém, eu ainda acho o Pedro mais completo que o Igor Thiago. O Thiago então é esse centroavantão, assim. Isso. O Pedro, ele pode fazer várias funções. Ele Então também quem tem você não levaria pra entrar o Pedro? O Ryan. O Ryan? Mas também tá num puta momento. Tá num puta momento. Só que eu acho que ele teve um período mais curto de teste pra seleção, né? Então, E tem 2 outros com a jovem. Eu vou tem 2 outros com a característica falar igual. você. E tem o Luiz Henrique, tem E o o Rafinha Rafinha por faz a ali. mesma coisa. E olha que nós temos 2 contundidos aí, que eram convocação garantida. Certo. Rodrigo e Estevão. Sim. Sim, mas aí não ia o Ryan Isso e que eu não ia falo. o Neymar. Ou não ia o Igor. o Igor, eu não sei. E, cara, que não tem. Falando sério, eu não consigo ver, mesmo com o Rodrigo e mesmo com o Eu Estevão. acho que o Ryan e o Paquetá. Porque se o Rodrigo tá, o então, Rodrigo faz porque- esse meio ali do Paquetá. Até tirar o Ryan, eu Pode concordo ser. com você, mas Pode ser. hoje não O tem Neymar como iria. tirar o Igor, O gente. Neymar iria de qualquer jeito. Iria. Até por uma situação de jogo. Outra surpresa também é o Ibanez. O Ibanez é convocado porque o Militão Ele faz- não pode é que ele ir. faz 2 funções. o Militão. O Militão não pode ir. Ibanez tem nome de paraguaio, de chileno, não tem nome brasileiro Ibanez. exatamente. O Também único nunca Ibanez que eu lembro... O único colombiano. Paraguaio. O único Ibanez que eu lembro é o Roberto Carlos, que cantava Cama e Mesa e Banhas, né? Ibanez. Também. Muito Meu Deus do céu, Todo meu homem Deus. sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher. Ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida na justa medida. Quanto Mas você o quer, papai, de homem cantar? que faz o que quer e se apaixona por uma O mulher. Alex Miller fazendo dueto com É você. o Roberto Carlos maravilhoso. Só fez que, 85 só que eu prefiro essa anos. música com o AGP. O grande AGP. Na base do samba. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra cada um de vocês aqui. Então, peraí, a Lelê vai fazer a pergunta e a gente vai responder depois do break. Faz aí, Lelê. Vai. Eu quero saber de cada um de vocês. Vocês, no lugar do Ancelotti, convocariam, preferiam convocar Andréas Pereira ou Paquetá? Paquetá. Vai aí, Só um tchau. ou outro, das Pereira Ainda Paquetá. precisa pôr o